A gente come para obter energia? Quantas vezes a gente já não ouviu a frase coma toda sua comida para ter energia para brincar? Mas será que todos os organismos comem? As bactérias, as plantas e até mesmo o ser humano necessitam de nutrientes para conseguir realizar as suas funções do metabolismo. Esses nutrientes podem ser açúcares, proteínas, gorduras, entre outros que eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo. Mas o que a gente precisa ter em mente é que todos esses nutrientes são utilizados pelos organismos como matéria-prima, seja para a produção de novas estruturas ou para a produção de energia. E como obtemos esses nutrientes? Bom, a obtenção dos nutrientes é dada através dos processos de nutrição. Esses processos podem ser considerados processos autótrofos ou autotróficos, ou processos heterótrofos ou heterotróficos. Os processos autótrofos ou autotróficos consistem basicamente na transformação da matéria inorgânica em matéria orgânica. Um exemplo de processo autotrófico é a fotossíntese, apesar de existirem outros que eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo. A fotossíntese é um processo realizado pelos organismos fotossintetizantes, como as plantas, por exemplo, utilizando a energia fornecida pela luz do sol. As raízes desses organismos absorvem a água que está no solo e, juntamente com essa água, são transportados também os sais minerais. Além disso, o gás carbônico presente na atmosfera é absorvido pelas folhas das plantas. O gás carbônico, a água e os sais minerais são todos considerados matéria inorgânica. No processo de fotossíntese, a água absorvida pelas raízes e o gás carbônico absorvido pelas folhas é transformado pelos organismos fotossintetizantes em oxigênio e açúcar. Esse açúcar, formado ao final do processo, é considerado então a matéria orgânica. Nos processos heterótrofos ou heterotróficos, os organismos conseguem seus nutrientes através da obtenção de alimentos. Esses alimentos, então, passam por um processo chamado de digestão. Nos processos digestivos, os organismos produzem enzimas digestivas. Essas enzimas irão atuar sobre as partículas de alimento, separando em componentes mais simples, ou seja, os nutrientes. Dependendo do organismo, a digestão pode ocorrer de diversas maneiras. Ela pode ocorrer dentro das células, chamamos então de digestão intracelular, ou essa digestão pode ocorrer fora da célula do indivíduo, então chamamos de extracelular. A digestão intracelular pode ocorrer tanto em organismos pluricelulares quanto em organismos unicelulares. O exemplo que a gente vai usar aqui nesse vídeo é o dos protozoários. Aqui nesse vídeo a gente tem uma ameba, que é um protozoário. As amebas lançam projeções do seu citoplasma para capturar células de outros organismos. Então, por exemplo, a gente tem aí um paramécio, que vai ser comido por ela. Conforme essas projeções vão se alongando, elas começam a envolver todo o entorno do corpo da célula que vai ser comida. Quando essas duas projeções se tocam, se forma um espaço onde as enzimas digestivas vão ser jogadas e vão atuar. Já na digestão extracelular, o que ocorre é que os organismos jogam as enzimas digestórias para fora do seu corpo. Um exemplo, por exemplo, são as bactérias. As bactérias não possuem boca e não conseguem englobar ninguém, então elas jogam as enzimas digestórias para fora. Outro exemplo são os animais que possuem estômago, como por exemplo nós. No estômago, o alimento que é ingerido chega no seu interior e aí as células da parede interna do estômago começam a liberar as enzimas. Essas enzimas então vão digerir esse alimento no interior do estômago e fora da célula.
Então, resumindo, a gente viu aqui no vídeo que os processos de nutrição podem ser classificados como nutrição autótrofa ou nutrição heterótrofa. Como resultado desses processos de nutrição, a gente tem a obtenção de nutrientes. Esses nutrientes, por sua vez, podem ser utilizados para formar novas estruturas do organismo, ou então eles podem seguir para os processos de obtenção de energia. Portanto, a gente chega à conclusão que a resposta para a pergunta do começo do vídeo é não. A gente come não para obter energia, e sim para obter os nutrientes que serão depois encaminhados para os processos específicos de produção de energia.